João Noronha Lopes, 59 anos, iniciou-se na advocacia, mas entrou para a McDonald's em 2000, onde foi CEO da empresa em Portugal, tornou-se responsável pelo sul da Europa e vice-presidente em França, vice-presidente da Europa e chefe mundial do franchising da McDonald's, esteve na direção do Benfica na lista de Vilarim em 2000 e já se candidatou à presidência do Benfica em 2020 e agora procura um final diferente em 25 de outubro. Sócio do Benfica 5001, é o quarto e último candidato à presidência do Benfica a ser entrevistado no canal. Descobre as suas ideias nesta entrevista. Boa tarde, João Noronha Lopes. Primeiro que tudo, muito obrigado aqui por este bocadinho que vamos conversar. Como é que está essa confiança? As sondagens têm andado como o favorito, pelo menos numa primeira volta. Como é que está a confiança aqui a poucos dias do grande dia das eleições? Olha, a confiança está ótima. Estamos aqui a continuar a falar do projeto e das ideias e, como eu já tenho dito, os indicadores mais importantes para mim é aquilo que eu vou sentir na rua. Há muitos benfiquistas que vêm falar comigo anonimamente, as reações que eu tenho nas casas do Benfica, os almoços e jantares que vou tendo com benfiquistas. Há muita gente a falar de mudança, ou muita gente que me diz que não tinha votado em mim em 2020 e que vai votar em mim, e, portanto, isso deixa-me muito otimista relativamente a estas eleições. Espero que nós consigamos aproveitar os dias que restam para falar de coisas positivas, para falar de ideias e dos projetos e da equipa, porque acho que é isso que os benfiquistas querem ouvir. É isso que vamos tentar fazer aqui hoje. Mas, começando aqui com uma pequena provocação, muita gente tem apelidado de São Sebastião. A pergunta é, vai haver nevoeiro ou não dia 25? Epá, eu não acredito em homens providenciais. Acredito no trabalho, acredito na competência e acredito nas equipas. Portanto, aquilo que eu prometo aos benfiquistas é que eu preparei para isto. Estou há um ano a trabalhar juntamente numa equipa extraordinária, que eu tenho muito orgulho que esteja comigo, e que nós sabemos exatamente aquilo que vamos fazer no dia 26 de outubro. E também tem aqui o apoio de muitas figuras públicas, seja celebridades, do mais vasto de humor, música, mas também antigos atletas, seja de futebol, seja de modalidades do Benfica. Acaba por ser aqui um grande apoio à sua candidatura. Vê isso como um carimbo de qualidade? Achas que isso vai dar votos extra? Eu vou-te dizer que eu acho que todos os apoios, obviamente, são importantes. Aquilo que eu sinto e os apoios que eu vou sentindo, que me dizem mais, são apoios dos benfiquistas anónimos. E não é só em Lisboa, é fora de Lisboa. Eu ando pelo país, tenho enchido as casas. Quando vou e falo com os benfiquistas, não vou só fazer um discurso e venho-me embora. Os jornalistas estão presentes se quiserem estar. Estou lá a responder a questões e a dúvidas. É isso que eu tenho feito. Procuro não deixar nenhuma pergunta por responder. E ser candidato a presidente do Benfica é isso mesmo. É ouvir as dúvidas, discuti-las, ouvir críticas. Também tenho ouvido algumas críticas. Faz parte. Mas isto faz parte da democracia. Isto faz parte da democracia do Benfica. E, portanto, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de falar com as pessoas sobre o Benfica, sobre o bola e sobre o Benfica em geral. Estou aqui a falar contigo. Vou sair daqui a um bocadinho para ir à Almada ver o Benfica juntamente com adeptos à Casa do Benfica de Almada. E é isso que vou continuar a fazer até ao fim desta campanha. E falando desse jogo, vamos agora regressar à competição, confiando para os próximos dias a nível de futebol jogado, uma vez que neste ciclo, se as coisas correrem bem para si, até pode já estar a entrar neste ciclo competitivo. Eu já disse isto também. José Mourinho é um grande treinador. Acho que todos os benfiquistas apoiam o José Mourinho. Eu tenho um projeto desportivo para ajudar Mourinho a ganhar mais do Benfica. E tenho a perfeita convicção que vamos ser campeões este ano com José Mourinho. É esse um dos grandes objetivos. E a Taça de Portugal e a Taça da Liga também? E, igualmente, a Taça de Portugal e a Liga. O Benfica, obviamente, joga para ganhar todas as competições. E eu, com a minha estrutura, com as minhas pessoas que já pensam e discutem futebol há muito tempo,
muito tempo estamos a criar as condições para que José Mourinho possa ganhar tudo este ano em Portugal. E a nível de competições europeias, a situação não está fácil. Estamos aqui com 2 jogos, 2 derrotas. Há que dar a volta a isso. O jogo com o Newcastle é na antecâmara das eleições, mas é preciso ganhar essa partida e começar a arrear caminho. Claro que sim. Eu acho que os resultados desportivos não devem influenciar os resultados de umas eleições. Por um lado, porque todos os benfiquistas querem ganhar. E em segundo lugar, porque a avaliação se deve fazer não se a bola entra ou se bate na trave, mas devemos ter a cabeça fria para analisar aquilo que foi um mandato destes últimos 4 anos. E, portanto, aquilo que os benfiquistas têm que perguntar é: este benfiquista, desportivamente, está mais forte ou não está mais forte? Financeiramente, está melhor ou está pior? Foi melhor defendido ou não foi tão bem defendido? Crescemos internacionalmente a marca ou não crescemos? Estamos mais próximos dos sócios ou estamos mais longe? E, portanto, ao responder a estas perguntas, acho que estão, no fundo, a definir aquilo que vai ser o seu sentido de voto. Acredita que, portanto, este é o momento certo de uma mudança, de uma alteração, de um ponto de vista. Já ouvi falar muitas vezes que é preciso recuperar a mentalidade vencedora do Benfica. Tem sentido não só sobre o futebol, mas também há algumas modalidades que as equipas estão algo nervosas, que se cometem alguns erros que não seriam normais, com golos sofridos perto do fim ou com resultados que não estão nos nossos planos. Ora, o Rui Costa deu, salvo erro, ontem uma entrevista onde disse qualquer coisa deste género, que para perder, os benfiquistas sentem que para perder que seja assim, ou seja, que quase ganhando. Ora, eu sou benfiquista e não sinto nada disso. Eu acho que este é um dos problemas de Rui Costa presidente. É pouco exigente consigo próprio e depois é pouco exigente com eles e, portanto, com as outras pessoas. E, portanto, o que é que acontece? Nós vamos normalizando a derrota. E ao normalizar a derrota estamos a fugir da nossa identidade. E, portanto, errar, todos nós erramos. Mas se não aprendemos com os erros, obviamente que é difícil ter o sucesso desportivo. E, portanto, quando temos 5 treinadores em 4 anos, quando temos um carrossel de jogadores que entram e que saem, quando temos treinadores que são despedidos à 4ª e à 5ª jornada e ficam com o plantel que vem do seu anterior, obviamente que isto são erros a mais do ponto de vista desportivo e que fazem com que o Benfica não ganhe. E isso, obviamente, que tem um responsável e esse responsável é o Rui Costa, presidente. E como é que geria esta situação aqui de Bruno Lage, que estava fragilizado, depois houve aqui a troca de treinador para José Mourinho, geria de outra forma toda esta situação? Bruno Lage saía mais cedo, ficava? Qual é que é a sua opinião sobre este momento? Não foi assim há tanto tempo, parece que já foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Aquilo que tem acontecido com os treinadores de Rui Costa é que os treinadores não têm sido apoiados em alturas críticas da época e, portanto, deixam-se os treinadores quase que sozinhos na defesa da equipa e na defesa do Benfica. O ano passado, o Benfica foi gravemente prejudicado pelas arbitragens a partir do mês de fevereiro. E Rui Costa escondeu-se, não deu a cara. Veio falar apenas no final da época, depois da vergonha que se passou na taça. Isto não é defender o Benfica. O Benfica tem que ser defendido da primeira à última jornada e não é quando está tudo perdido. E, portanto, há que ter um presidente que dá a cara e há que ter um presidente que fala nas alturas próprias. O Rui Costa não pode fazer um comunicado a disparar em todas as direções depois da final da taça e depois há uma reunião de presidentes da Liga alguns dias depois e Rui Costa, quando confrontado com os outros presidentes, fica em silêncio. Portanto, isto não é defender o Benfica e é algo que comigo vai mudar. Eu já disse isto várias vezes. Eu quero muito melhorar o futebol português, mas se tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, ficarei, porque eu sou presidente do Benfica. Vai ser bem mais interventivo nesse aspecto. O Benfica, se quer ser respeitado, tem que se dar ao respeito. E, portanto, se não se dá ao respeito, aquilo que vai acontecendo é que, mais uma vez, vamos sendo comidos de cebolada. E isso é uma coisa que não pode acontecer. E comigo não acontecerá. Eu já disse isto também várias vezes. Rui Costa apoiou Pedro Proença. Ele disse que apoiava o projeto Pedro Proença. Não sei o que é o projeto Pedro Proença, mas ele disse que apoiava o projeto Pedro Proença. Depois, Luís Filipe Vieira também já apoiou Pedro Proença. O único que não apoiou Pedro Proença foi João de Noronha Lopes. E, portanto, eu estou completamente à vontade, sou independente, penso pela minha própria cabeça, cheguei onde cheguei, pelo meu esforço pessoal, não tenho dívidas para pagar a ninguém,
não faço parte de qualquer grupo, e isso é aquilo que eu posso colocar ao serviço do Benfica. A minha independência é que me ajuda a colocar os interesses do Benfica acima de tudo. Temos aqui um momento em que as eleições são aqui em outubro. É aqui uma altura em que a época já começou, portanto já vai aqui o comboio em andamento, e é difícil de alguém entrar e mudar tudo de repente, né? Vão ter que haver alterações ao longo dos meses. Mas acredita que vai ter tempo ainda nesta temporada de implementar todas as suas ideias. Eu já sei que tem aí as 10 primeiras ideias para os 100 primeiros dias. Vai ser as coisas ao longo do mandato, né? Sendo que esta primeira temporada vai ser mais aqui uma espécie de habituação, né? Eu acho que o próximo presidente ainda vai muito a tempo de ser campeão este ano, e vamos lá ver, estamos no princípio da época. Falaste aí nas minhas primeiras medidas para os primeiros 90 dias. Eu vou destacar algumas. A primeira é exatamente sentar-me com José Mourinho, apresentar-lhe o meu projeto para o futebol e começarmos imediatamente a trabalhar em conjunto. Quando fazê-lo, no dia 26 é o domingo, mas quando fazê-lo no dia 27, quando chegar depois do treino que o Mourinho vai dar. Primeira prioridade que é esta. E obviamente estando acompanhado da minha estrutura para o futebol que já foi apresentada. A minha segunda prioridade é pedir uma audiência com o Governo, com a Liga e com a Federação, para que o Benfica volte a liderar e a estar dentro do processo de centralização dos direitos televisivos. Algo muito importante e que vai dar muitas dores de cabeça. E é impensável que assim não esteja, porque durante muito tempo o Benfica deixou que as coisas andassem, porque não tomou uma posição, durante 4 anos não se avançou, e depois quando avançou o processo, o Benfica salta fora, depois aconteceu na final da Taça, e é entregue um anteprojeto em que o Benfica é informado sobre aquele anteprojeto. Portanto, isto é completamente inadmissível para o maior clube português, aquilo que gera mais receitas, que enche mais estádios. Outro dossiê que são uma das minhas prioridades é olhar para os 2 anos que ainda temos para negociar em termos de direitos televisivos. Esta direção disse que tem propostas de 2 entidades e que as propostas são boas. Se assim for, é positivo, é uma boa decisão deixar para a próxima direção. Eu quero imediatamente liderar este processo, serei eu pessoalmente a falar com estas entidades. Depois, outra das medidas que eu quero pôr em prática é convocar um congresso das casas do Benfica. Fala-se muito das casas do Benfica em altura de eleições, mas quando vamos falar com as pessoas das casas, elas queixam-se disso. Os benfiquistas têm que apreciar melhor aquilo que se faz nas casas e o esforço e a dedicação das pessoas das casas. Sentem algo abandonadas, não é? Sentem-se completamente abandonadas e, portanto, nós não podemos querer ajudar a resolver os problemas das casas sem as ouvir. Passaram-se 10 anos desde o último Congresso das Casas e, portanto, eu tenho um conjunto de medidas, mas quero, antes de mais, ouvir aquilo que as casas têm para dizer e, portanto, o Congresso das Casas vai ser convocado. Outra das medidas é relativamente à ampliação do estádio, aumento da sua capacidade. Eu tenho um estudo prévio que foi feito pela DAR Engineering, que é uma das maiores empresas de engenharia de construção de estádios do mundo, mas não é um projeto que esteja completo, porque eu tenho que entrar no estádio, estar na posse de mais dados técnicos, de mais dados financeiros, para que tenha um projeto sustentado, tanto do ponto de vista técnico... 83 mil espectadores, correto? Sim, aumentar para 83 mil lugares. O que é que distingue este meu projeto de outros projetos? Eu não quero fazer hotéis nem centros comerciais à volta do Estádio da Luz. Quero aumentar a capacidade do estádio para 83 mil lugares, torná-lo mais cómodo e mais moderno, e há muitas coisas que podemos fazer do ponto de vista digital, do ponto de vista da experiência do adepto, do catering, etc. Quero revitalizar a zona à volta do Estádio da Luz, não como tão, mas à luz daquilo que se faz nas fan zones da UEFA e da FIFA. Quero construir uma casa de sócio, local de convívio para os sócios que vivem ali à volta do Estádio da Luz, mas também para os sócios que vêm de fora, que tenham, nomeadamente, para encontros com as casas do Benfica. E depois, em termos de infraestruturas, quero melhorar os pavilhões e a piscina e quero resolver alguns problemas legais para depois conseguirmos remodelar ou aumentar a capacidade do Seixal. Estas são as minhas prioridades em termos de infraestruturas e o Estado será uma... E aumentar também a lotação dos pavilhões? Não necessariamente, não necessariamente. Quero melhorar as condições dos pavilhões e torná-los mais modernos. Mas deixa-me só voltar à questão do estádio, porque é importante esclarecer isto. Eu tenho um estudo prévio
E este estudo prévio resulta de um trabalho que foi feito nos últimos meses. Mas eu também sei que existe um estudo que foi feito pela Populus relativamente ao aumento da capacidade do estádio. Portanto, aquilo que eu vou fazer tenho o meu projeto, vou olhar para o projeto da Populus e vamos perceber qual é que será o melhor e que maneira é que podemos conjugar um ao outro para tomarmos a melhor decisão informada e depois então apresentar este projeto em primeiras mãos aos benfiquistas. Outra das medidas fundamentais que eu quero implementar é começar uma auditoria ao clube e à SAD. Uma auditoria é um ato normal de gestão, não é uma caça às bruxas, é algo que me vai ser bastante útil para eu poder tomar as decisões certas, decisões informadas, mudar aquilo que não está bem e manter aquilo que está bem. Há muita coisa bem feita no Benfica. Eu devo dizer que o Benfica tem grandes profissionais e uma das primeiras coisas que eu vou fazer também é rever os planos de carreira e de desenvolvimento das pessoas que trabalham no Benfica. Quer que as pessoas estejam motivadas, quer que as pessoas tenham iniciativa, quer que as pessoas se sintam valorizadas e que isto aconteça não apenas em ano de eleições, mas que aconteça em todos os anos enquanto elas trabalham no Benfica. Sim, acaba por ser importante aqui, já agora, nesta questão da auditoria externa. Tem receio aqui de dar alguma surpresa desagradável ou acredita que as coisas vão estar pelo menos normais? É para isso é que eu vou fazer uma auditoria. Não estou à espera de nada, nem tenho receio de nada. Vou fazer uma auditoria exatamente para perceber que decisões é que eu tenho que tomar. Mais uma vez, é um ato normal de gestão e que eu farei juntamente com a minha equipa. E deixa-me só acrescentar outra medida que me parece muito importante para os primeiros dias, que é a criação da Benfica Media House. Já falei nisto, é um centro de excelência de produção de conteúdos. Eu, quando estive em Miami, tive uma reunião com os Miami Heat, que têm um dos centros de reconhecidos méritos nesta área. E nós temos esta capacidade de transformar a BTV exatamente num centro em que nós podemos, por exemplo, fazer parcerias com algumas plataformas de streaming, conteúdos digitais de qualidade, não só para os portugueses, mas para fora de Portugal, e com isso arranjar fontes alternativas de receita que hoje em dia não existem. Porque para gerir não basta apenas cortar nos custos, nós temos que ir à procura de outras fontes de receitas e esta é uma delas e que eu quero ativar o mais rapidamente possível. Já sabe a necessidade que o Benfica tem todos os anos de garantir aqui algum dinheiro extra e por isso, por vezes, está obrigado a vender as suas melhores estrelas. Sei que o João Noronha Lopes procura também uma retenção de talento, manter os jogadores durante mais tempo. Também é preciso estas iniciativas de conteúdo para plataformas de streaming, que já falou aqui, mas também há outras medidas que vão ter que ser utilizadas para que seja possível não gastar tanto dinheiro em alguns aspectos que se calhar se está a gastar dinheiro a mais e também arranjar a forma de investir para receber mais dinheiro. O naming do estádio também é uma questão que se fala durante muito tempo que não avança. Tem havido aqui alguns aspectos que se calhar não estão a ter tanta atenção, mas que podem permitir ao Benfica ir ganhando mais algum dinheiro. Certo. A parte de gerar receitas foi aquilo que eu fiz durante a minha vida toda. Tenho comigo pessoas que são especialistas nesta área. O João Cílio, meu vice-presidente para o marketing, tem uma grande experiência de crescimento de marcas internacionalmente. O Luís Pedro Duarte foi responsável pela estratégia para o mercado para o mercado de Portugal e Espanha numa das maiores consultoras mundiais e, portanto, temos uma equipa que está a olhar para isto e a olhar para as boas práticas daquilo que se faz lá fora em alguns clubes. Agora, deixa-me voltar um passo atrás. O ponto principal, a prioridade principal do Benfica tem que ser o sucesso esportivo. E, portanto, eu sou gestor, eu sei lidar com contas, sei crescer receitas, sei cortar custos, mas o sucesso esportivo tem que ser a prioridade. E por isso é que eu comecei por apresentar o meu projeto e as minhas pessoas antes de tudo. E apresentei isto ao detalhe, até com o organigrama das funções. As receitas da Champions representam entre 30% a 40% das nossas receitas totais. E, portanto, o Benfica tem que ter um projeto sólido que nos permita estar na Europa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segunda fonte de receitas. Melhorar a experiência de dia de jogo. E esta melhoria da experiência de dia de jogo passa não por sobrecarregar os sócios com aumentos de 20% todos os anos dos Red Pass. Porque senão estamos a criar uma elite
das pessoas que podem pagar estes aumentos, e o Benfica não é um clube de elite, é um clube popular. E portanto, há muitas pessoas que me dizem, mas então temos uma lista de espera de 20 mil lugares, vamos aumentar os preços porque alguém há de comprar. Não é esta a minha visão do Benfica. A minha visão do Benfica não é de um clube de ricos que possam ir suportando estes aumentos de 20% ou de 40%, como foi anunciado para o pacote da Champions. É do Benfica popular. E temos que ir buscar fontes alternativas de receitas, onde a área corporate e a área das empresas, a área internacional da expansão da marca, já te indiquei uma, outra é tornar o merchandising do Benfica um merchandising global. Hoje em dia, quando andamos pelo mundo, vimos muitos sítios onde não há camisolas do Benfica, mesmo em lojas da Adidas. Eu tenho uma parceria, um acordo com uma das maiores empresas do mundo que faz este merchandising para grandes clubes e para grandes ligas, exatamente para transformar este merchandising global. Temos que ter um trabalho nas redes sociais muito mais eficaz. Nós temos 400 mil sócios e não podemos ter o mesmo nível de interações que têm os nossos adversários, que têm muito menos do que isto. Portanto, é uma área que nós também vamos estar atentos. Obviamente que vamos olhar para a questão dos custos. Sabemos onde é que vamos cortar, tanto nos custos operacionais como também nos FSEs. Agora, mais uma vez, o futuro não se constrói a cortar custos, constrói-se aumentando receitas. E deixa-me só voltar aqui à questão do estádio, porque é importante. Um estádio novo pode ser uma fonte adicional de receitas, exatamente através das receitas de dia de jogo. Agora, para isso, é preciso, mais uma vez, ter um projeto, seja um projeto pensado, um projeto bem financiado e que não onere o clube e que permita também gerar mais receitas para o clube e, obviamente, que seja feito em tempo útil para estar pronto antes do Mundial de 2030, onde todos nós esperamos que o Estádio da Luz seja uma das meias finais. Sim, pelo menos tem-se falado sobre essa questão. Esse aumento do estádio também, acredito, não será pelos valores que se tem falado do Benfica District, 240 milhões. Acredito que será um valor muito mais baixo. Eu sobre o Benfica District já fiz as minhas perguntas. Achei curioso que eu fiz perguntas enquanto sócio do Benfica e quem me respondeu a defender Rui Costa foi o Departamento de Comunicação do Benfica. E, portanto, é mais uma vez lamentável que o Departamento de Comunicação do clube esteja ao serviço de uma candidatura. Demoraram 5 minutos a responder às minhas dúvidas, demoraram 5 meses a emitir um comunicado para defender o Benfica perante aquilo que aconteceu na Liga de Futebol. Sendo que a Rui Costa até teve ataques de outros candidatos bem mais fortes e nem sequer foi um ataque, foram questões. Mas pronto, houve ali uma dualidade de critérios e já agora aproveito aqui para fazer aqui uma pequena provocaçãozinha. Aqui a 5 de junho, se não me falha a memória, foi a altura que anunciou a sua candidatura, mas estes últimos dias têm sido aqui cada vez mais quentes e com muitas polémicas. Ainda hoje, Rui Costa deu uma entrevista à Rádio Renascença que foi-lhe perguntado de campanhas sujas e diz para perguntar ao Noronha Lopes se está a falar dele próprio. Qual é que é a sua perspectiva aqui sobre esta situação? Pois, eu acho que toda a gente pode avaliar aquilo que se está a passar. Quase todos os dias, dia sim, dia não, aparece uma notícia qualquer sobre a minha candidatura, sobre a minha pessoa, sobre as pessoas da minha lista e que depois, obviamente, vão sendo todas desmentidas por factos que não oferecem quaisquer dúvida. E, portanto, há de facto aqui uma campanha suja, há uma campanha suja de pessoas que vivem disto, que fazem disto uma profissão há muitos anos. Eu, obviamente, que estou preparado para isto. Isto vai continuar até ao dia das eleições. Agora, uma coisa que eu garanto é que eu não entro nisto. Quero falar de ideias, quero falar de projetos, quero falar das equipas, é isso que os sócios do Benfica querem. Agora, relativamente a Rui Costa, eu só recordo o seguinte. A primeira pessoa que fez um ataque pessoal nesta candidatura foi Rui Costa, quando acusou-me a mim e a milhares de pessoas que me apoiam de festejar as derrotas do Benfica. E, portanto, se isto não é fazer um ataque pessoal, não só a mim como a milhares de benfiquistas, então não sei o que é um ataque pessoal. Eu não lhe respondo na mesma moeda. Eu não vou lavar a roupa suja daquilo que foram os anos de Rui Costa no Benfica. Deixo isso para Rui Costa e para Luís Filipe Vieira.
Luís Filipe Vieira acusa-o de não trabalhar, acusa-o de não estar lá a fazer nada. Eu não sei, ele diz que não. Eu não sei o que é que aqui é verdade. Isso é um assunto que eles têm que resolver entre eles. Agora, lamento é que umas eleições no Benfica estejam a ser utilizadas para um acerto de contas entre pessoas que representam o passado. Eu quero falar do futuro e represento o futuro e, portanto, não me meto nisso. Só mais uma questão aqui sobre esta questão das polémicas. Isto acho que foi a primeira vez que eu vi um candidato de qualquer coisa até que ir apresentar as suas contas e ali defender-se publicamente dos ataques que tem recebido. Isto eu nem me lembro de primeiro-ministro ou de presidente da República fazer uma coisa destas. É preciso este tipo de resposta para uma presidência de um clube desportivo. Olha, eu devo-te dizer que nunca pensei que tivesse que fazer isto. E, portanto, filo por duas razões. Por um lado, porque não admito que ponham em causa a minha honra e a minha dignidade profissional. Sabes que, ao contrário de outras pessoas que se encostaram durante muito tempo ou que foram empurradas para os cargos, eu construí a minha carreira a pulso. E estou muito orgulhoso daquilo que fiz. Nunca precisei de favores de ninguém, nunca precisei de cunhas, trabalhei bastante e, portanto, fui imigrante durante algum tempo. Portanto, fiz aquilo para me defender, mas também fiz aquilo pelo amor que eu tenho ao Benfica e pela vontade que eu tenho de ser transparente com os sócios do Benfica. Dito isto, todas as dúvidas ficaram esclarecidas e aquilo que eu quero daqui para a frente é que nós nos possamos concentrar a discutir o essencial. Eu sei que outros vão tentar distrair as atenções, mas distraem as atenções por duas razões. Por um lado, porque estão preocupados relativamente ao facto de eu poder ganhar as eleições. E em segundo lugar, porque não têm ideias. Quando não se tem ideias relativamente ao futuro, recorre-se a este tipo de manobras e de jogos de bastidores. Portanto, eu não o vou fazer. Eu vou falar de ideias, eu vou falar de projetos, vou falar da minha equipa, que é uma equipa da qual eu tenho muito orgulho e que está pronta para começar a construir o Benfica do futuro. E vamos falar sobre isso. Apresento aqui nomes muito, muito fortes, aqui com a presença aqui, foi muito elogiada por parte de alguns elementos, seja para o clube, seja para a mesa da Assembleia Geral, seja para todos os setores. Também já anunciou aqui alguns elementos para estarem a trabalhar na parte do scouting, diretor-geral, diretor desportivo. É aqui, considera, uma Dream Team. Considero que esta é a equipa mais bem preparada em termos de órgãos sociais que eu me lembro de ver chegar ao Benfica, com todo o respeito. Houve grandes equipas antes de mim, mas eu neste momento considero que esta é uma equipa muito bem preparada, porque reúne benfiquismo, reúnem percursos profissionais inatacáveis e estão prontos exatamente para ajudar o Benfica. Deixa-me só dizer aqui duas ou três coisas, porque tu falaste em nomes. Estas pessoas foram todas escolhidas por mim. E eu acho que isso faz toda a diferença. Não me foram sugeridas por A ou por B, não me foram impostas por C ou por D, foram escolhidas por mim. Isso é aquilo que se espera de um líder, é que seja ele a escolher as pessoas. E depois também se espera que esse líder tenha a certeza que as pessoas estejam alinhadas com ele. E, portanto, essas pessoas estão alinhadas comigo, sabem exatamente aquilo que eu penso, já estão a trabalhar entre elas, o que também foi importante para eu perceber qual é a dinâmica das pessoas a trabalhar em conjunto, e estão preparadas para assumir as suas funções no dia 26. E isto faz toda a diferença, porque nós não podemos ter uma direção que tem mais demissões nos órgãos sociais do que títulos. E foi isso que aconteceu nesta direção de Rui Costa, em que não havia rei nem roque e em que as pessoas iam saindo à medida que o tempo ia passando. Saiu um vice-presidente financeiro na véspera de uma Assembleia Geral para apresentar o relatório e contas, saiu um presidente da mesa da Assembleia Geral em plena Assembleia Geral dos Estatutos. Isto acontece porquê? Porque não há liderança. Temos aqui a presença de Nuno Gomes, aqui antigo craque do Benfica, com muitos anos de clube, também passou pela parte da direção do clube, e soubemos agora que recomendou a Rui Costa Roger Schmidt. Portanto, num mandato de 4 anos,
o único treinador campeão, é o seu vice-presidente. Portanto, Nuno Gomes já está a trabalhar, já está a dar assistências e ainda nem sequer está no cargo. Como é que explica isto aqui? Epá, eu acho que tu explicaste bem, eu acho que isto explica-se pelo conhecimento que o Nuno Gomes tem do mundo do futebol. E deixa-me só acrescentar o seguinte: tenho muito, muito orgulho de ter o Nuno Gomes comigo. O Nuno Gomes é alguém que trabalhou no Benfica, trabalhou na formação, saiu do Benfica pelo seu próprio pé, porque é um homem independente e é um homem íntegro. E depois teve a preocupação de se formar, teve a preocupação de completar a sua educação, ter um curso. Depois fez um trabalho com a FIFA, enquanto consultor da FIFA. E, portanto, na estrutura do futebol, para deixar isto claro, o Nuno Gomes é o vice-presidente para o futebol, tem uma função de supervisão relativamente ao futebol, e nomeadamente trabalhando comigo a estratégia de curto, médio e longo prazo. Portanto, Nuno Gomes supervisão. Tem a reportar assim o Pedro Ferreira, que trabalhou no scouting do Benfica, fez um trabalho extraordinário no scouting do Benfica, fez um trabalho extraordinário no Nottingham Forest, onde fez parte da equipa que levou o Nottingham Forest de volta às competições europeias, teve convites para se juntar a um dos maiores clubes da Premier League, e o Pedro vai fazer um trabalho de coordenação operacional. Portanto, vai ter debaixo de si a formação, diretor desportivo e scouting, o futebol feminino, e vai fazer a ligação com as áreas de apoio logístico ao futebol. Portanto, a área da comunicação, a área do marketing, a área dos recursos humanos e por aí fora. E, portanto, é o Nuno Gomes e o Pedro Ferreira que são os dois interlocutores diretos do treinador. Depois temos o Tomás Amaral, que é uma pessoa que também tem uma grande experiência em termos de scouting, que vai estar principalmente concentrado nessa área, trabalhando com o novo diretor de análise de dados que nós vamos contratar, porque essa área é uma área em que o Benfica pode fazer melhor, e que vai estar essencialmente focado na área do scouting. Lateralmente apresentamos o Vítor Paneira, que vai ser a ligação entre esta estrutura e a equipa, estando no banco, nos jogos da equipa, e garantindo exatamente, além disso, que transporta consigo a mística, a entrega e a garra que todos nós gostamos de ver no Benfica, e eu acho que ele vai conseguir ser um bom embaixador daquilo que é a mística benfiquista junto do plantel. Temos aqui, na sua candidatura, 4 pilares fundamentais: a recuperação da identidade do Benfica, o sucesso desportivo, a gestão ética e a hegemonia empresarial. Qual é que considera ser o mais importante, se há algum importante, ou se coloca os 4 ao mesmo nível? Acho que são todos importantes, porque todos eles formam aquilo que tem que ser a universalidade do Benfica, se tu quiseres. O futebol é muito importante e o sucesso do futebol constrói-se em quatro palavras. Estrutura, que já apresentei, mas uma estrutura que tem que ser coesa, em que as pessoas estejam unidas, que não haja agendas próprias. Estabilidade. Mais uma vez, nós não podemos estar sempre a mudar de treinador, nem podemos ter um carrossel de jogadores, e, portanto, temos que garantir essa estabilidade. Identidade. Eu não me canso de falar da identidade. A identidade é a mística. A identidade é a garra e a entrega que nos fizeram grandes. A identidade é o contrário de nós normalizarmos a derrota. A identidade não é andarmos sempre à procura de desculpas. A identidade é exatamente nós valorizarmos aquilo que são os valores do Benfica. E como é que se constrói essa identidade? Constrói-se através de símbolos. Por isso é que eu considero que foi um erro enorme a saída de João Neves. Não é que João Neves não tivesse que sair um dia, até porque é um dos melhores médios do mundo, mas não foi feito o suficiente para garantir que João Neves ficasse mais tempo no Benfica. Ajudava-nos não só futbolisticamente, como nos ajudava porque transportava consigo a mística que deve ter um jogador do Benfica, e também porque era um exemplo para os jovens da formação. E essa é uma questão fundamental. Se os jovens da formação sentirem que podem ser campeões no Benfica, antes de serem campeões no outro lado qualquer, eles terão muito mais incentivo a ficar. Se eles veem que os jogadores são vendidos ao fim de 6 meses ou de um ano, é difícil que eles fiquem. E mais uma vez, se alguém disser que nós temos de deixar de vender jogadores, obviamente não está a falar a verdade, mas nós temos que procurar garantir esses jogadores mais do que um ano para além da época de afirmação, e temos condições financeiras para o fazer, vamos ser claros. O Benfica tem o maior orçamento do futebol português. Eu não vou cortar no orçamento do futebol. Eu quero é gastar melhor do que nós estamos a gastar. E uma parte tem que ser gasta exatamente para reter os jogadores da formação,
mais tempo e depois eles podem sair e, obviamente, procurar melhores condições para a sua vida. E, portanto, o projeto do futebol é muito importante, até pelas razões que já expliquei. O projeto do associativismo é absolutamente fundamental. Esta direção afastou-se dos sócios. O presidente do Benfica tem que andar no meio dos sócios. Não pode estar fechado aqui numa torre de marfim em Lisboa. Vários projetos que eu acho que são essenciais para os sócios. Criação da figura do provedor de sócios. Independente da direção, mas que vai ser o elo de ligação para garantir que as respostas e os esclarecimentos são dados aos sócios. Segundo elemento essencial, o portal da transparência. O portal da transparência, onde nós vamos ter a informação financeira, de um modo que seja facilmente compreensível pelos sócios, onde vamos ter as comissões de intermediação dos jogadores, de uma forma transparente, onde vamos ter as remunerações dos órgãos sociais e o critério para a atribuição de bónus, e onde vamos ter, por exemplo, entre outras coisas, as medidas do meu programa eleitoral e aquilo que vai ser cumprido todos os anos. Terceiro ponto, como eu te disse, temos que voltar a fazer um congresso das casas. Acho que temos que fazer mais para a angariação de sócios. Eu tenho no meu programa chegar aos 500 mil sócios. Obviamente, depois da remuneração que será feita para o próximo ano. Cortar um bocadinho. Agora os números. Que vão baixar, não é? E criando incentivos para a angariação de sócios e para a recuperação dos sócios inativos. Isto está no meu programa, quer a nível de sócios individuais, quer a nível das casas. E finalmente... e já agora, deixe-me só interromper, tem algum projeto para sócios no estrangeiro? Tenho um projeto para sócios no estrangeiro que passa por nós criarmos uma figura nova que é do sócio, eu não diria sócio adepto estrangeiro, que obviamente não vai ter os mesmos direitos e deveres de sócio, mas para quem nós vamos ter conteúdos exclusivos na sua língua nativa e que depois vai ter algum tipo de vantagens quando vier a Portugal, quer seja relativamente ao acesso ao museu ou, por exemplo, o acesso a conteúdos digitais. E isto é uma forma de, mais uma vez, não só divulgar o Benfica, mas fazer crescer a marca. E há uma grande apetência deste tipo de adeptos pelo Benfica, principalmente quando eles forem de países onde nós temos, de onde vêm jogadores para o Benfica. Por exemplo, o ano passado tivemos o Actur, que tinha uma legião de seguidores nas redes sociais enorme. Deveríamos ter feito um plano de ativação para o mercado turco, que não fizemos, porque era uma oportunidade única naquela altura, ainda para mais não havendo clubes na Champions. Dava para vender ali muitas camisolas na Turquia. E sim, e fazer muitas coisas naquele ano. Devíamos ter tido um project lead exatamente para tratar do mercado turco durante um ano, porque as condições podiam não se repetir no ano seguinte e não se repetiram, não é? Porque o Actur entretanto saiu. E outra das medidas que eu quero introduzir, nós temos um bom programa que é o Mais Vantagens. Portanto, foi uma coisa bem feita. Acho que podemos alargar o conjunto de benefícios, acho que podemos alargar o número de benefícios regionais para os sócios do Benfica fora de Lisboa. É uma coisa que eu tenho ouvido, é que há bons parceiros, mas que não estão presentes em algumas cidades mais pequenas e, portanto, acho que temos que fazer isso. Aliás, foi uma sugestão que me veio de um sócio do Benfica que vive fora de Lisboa. E depois temos que ouvir mais os sócios. Eu acho que, por exemplo, a BTV deve ser um espaço de diversidade e de pluralidade dos sócios do Benfica, usando algumas das pessoas que fazem podcasts exatamente para que uma discussão que seja livre no Benfica, obviamente, uma discussão que seja construtiva. Claro. Não convém dar a porrada uns aos outros. Exatamente, mas como é natural, mas acho que isso pode também ser feito através da BTV e dos órgãos oficiais do clube. Em alguns eventos e redes sociais, eu tenho a certeza que, enquanto estiverem aqui a ouvir a entrevista que vai estar a sair em direto, vai haver muita gente a colocar aqui Noronha à primeira. Acha que é mesmo impossível? Acho que é mesmo possível evitar esta segunda volta? É que são muitos candidatos. Tenho um grande respeito por todos os candidatos. Acho que é um sinal de que o Benfica está vivo. Agora, aquilo que eu sinto é a vontade de fazer uma mudança e de que essa mudança chegue mais cedo. E isso acontece-me cada vez mais, todos os dias, pelas pessoas que eu encontro na rua, pelas pessoas que vou falando. Ainda ontem estive no estádio a ver o jogo da Champions feminina com o Arsenal e sinto essa onda crescente e é a minha convicção que posso ganhar à primeira volta. Ok. Há aqui uma questão que ainda não falámos aqui, que também é um bocadinho polémica, que muita gente também tem falado, a sua ausência em 2021.
ter dito que não se ia voltar a candidatar. O que é que mudou para voltar a candidatar-se? Acredito que está ainda com mais fibra e com mais confiança de que a história será diferente em 2020. Então vou começar pelo princípio. Porque é que eu não me candidei em 2021? Eu não fugi às questões e, portanto, vou-te responder diretamente. Porque a vida muda muito em 6 meses e a minha vida mudou. E, portanto, depois daquelas eleições, houve questões da minha vida profissional que mudaram bastante e houve questões pessoais que também me levaram a não poder avançar. Portanto, a explicação é essa e só essa. Fui muito pressionado para avançar, mas não reuni as condições e o Benfica tinha que ter um presidente a tempo inteiro e com a cabeça no clube. E, portanto, quando eu ouço as pessoas dizer então, mas podia antes e ao fim de 6 meses não podia. Claro que não podia, porque a vida muda muito. A vida muda. E se nós pensarmos naquilo que pode mudar a vida de uma pessoa em 6 meses, facilmente chegamos a essa conclusão. Não estava propriamente sentado à espera que aquilo acontecesse, não é? E eu não estava sentado no muro à espera que o presidente do Benfica caísse. Eu fui à minha vida do ponto de vista profissional e organizei as coisas do ponto de vista familiar, obviamente, de outra maneira. Agora, eu não me ausentei do Benfica. Só que eu, para viver o Benfica, não preciso ir às televisões, nem preciso me pôr em bicos dos pés. Eu vivo o Benfica na bancada, junto dos meus amigos com quem vejo o Benfica há muitos anos, vivo o Benfica nas locações fora, onde eu vou muitas vezes, e vivo o Benfica nas Assembleias Gerais. E nessas Assembleias Gerais eu estive muitas vezes presente, principalmente em momentos decisivos da vida do clube, e é essa maneira é assim que eu vivo o Benfica. A partir do momento em que eu senti que as coisas não estavam a mudar, Rui Costa teve condições únicas para mudar o Benfica. Foi eleito por 85% dos sócios. A partir do momento em que eu senti que as coisas não estavam a mudar e que eu podia interpretar essa mudança com um projeto e com uma equipa, eu comecei a trabalhar. E, portanto, estou há um ano exatamente a trabalhar nisto, exatamente para poder fazer aqui um virar de página, mas um virar de página que é feito com alguma tranquilidade. Nós não caímos aqui de paraquedas, sabemos aquilo que vamos. Somos pessoas que têm percursos profissionais que falam por si. Algumas destas pessoas já estiveram no Benfica e, portanto, é isso que nós temos a oferecer aos benfiquistas. Uma mudança, mas uma mudança feita sem sobressaltos. No fundo, quer fechar uma história que ficou por terminar. Não, são circunstâncias diferentes. Aquilo que tem em comum é que eu, em 2020, achei que nós tínhamos que mudar. E os resultados, enfim, a evolução vai-me a dar razão. Em 2025, acho que nós temos que mudar, acho que são anos demais com as mesmas pessoas que estão no Benfica e o Benfica do futuro tem que ser construído por uma nova equipa e é isso que eu me preparei juntamente com um grupo de pessoas. Falando aqui um bocadinho sobre as modalidades, estamos aqui com algumas que têm tido dificuldades. O voleibol está um bocadinho em baixa, perdeu a supertaça, no ano passado perdeu o campeonato. O handball está há 17 anos sem ser campeão. O Filipe Gomes, que é o vice-presidente para as modalidades, vai ter aqui muito trabalho para fazer. As modalidades fazem parte do associativismo. E vamos voltar outra vez à questão da identidade. Fazem parte do Benfica, eu acho que são escolas de benfiquismo. Não só pelos atletas, como pelas famílias dos atletas, cumprem uma função social e cumprem uma função de benfiquismo. E, portanto, nós não temos que gastar mais dinheiro nas modalidades, temos que gastar melhor. Como é que isto se faz? Tendo uma melhor organização. O Filipe vai estar a tempo inteiro, vai ter um coordenador desportivo, que depois vai ter sobre si as 5 modalidades de pavilhão, as restantes modalidades e o projeto olímpico. E depois vai ter um coordenador operacional que vai tornar mais eficiente todas as áreas de apoio à parte desportiva. Comunicação, marketing, departamento médico, nutrição, etc. E, portanto, com esta estrutura é um primeiro passo para ser mais eficiente. Segundo passo, temos que ser mais transparentes relativamente àquilo que gastamos nas modalidades. Porque só sendo transparentes é que nós podemos pedir responsabilidades e, portanto, esta será uma segunda prioridade. Terceira questão, apostar mais na formação. E acho que há modalidades onde isso já acontece, há outras modalidades onde podemos apostar mais, quer fazendo protocolos com escolas, quer com outros clubes, porque também, em algumas modalidades, o modelo tem que ser baseado na sua formação. Relativamente ao balanço que tu fazes, é um balanço, obviamente, negativo. Se olharmos para as modalidades masculinas, o ano passado ganhámos pouco mais do que 30% dos títulos. Handball, 17 anos sem ser campeão de handball, como é que é possível? Não é? Mas, por exemplo, o voleibol que tu citaste, não é o facto de nós não termos sido campeões um ano
que faz Sim, com que o tínhamos sido Marcelo não seja um ótimo pentacampeões. treinador e seja um ótimo projeto. E portanto eu estive lá nos pavilhões a ver as finais do vôlei. Acho que o Marcelo representa uma pessoa com um grande profissionalismo, com um grande benfiquismo, e estou convencido que para o ano podemos criar as condições para voltar a ser campeões. Acho que o Benfica pode ter ambição europeia no hóquei em patins e no futsal, e acho que depois do tetracampeonato do basquete podemos ser mais ambiciosos nesta competição onde estamos a disputar. Não estou aqui a falar da Euroliga porque isso é um projeto de médio e longo prazo, Era o que eu ia falar. e se tivermos condições para o fazer. Eu quero deixar isto claro. Não vamos, isto é um projeto que estamos a estudar em conjunto com o Carlos Barroca, que é a pessoa que mais percebe de basquetebol em Portugal e que tem um acesso muito fácil àquilo que são as grandes instâncias e os grandes players do basquetebol. Agora, repito aquilo que eu te disse, é um projeto a longo prazo e é um projeto que só avança se houver sustentabilidade financeira e que não seja feita à custa das modalidades, ok? Agora, podemos ter essa ambição? Podemos. Agora, eu defino muito claramente as prioridades e não quero dar um passo maior do que a perna e, portanto, avançaremos se pudermos criar essas condições. E também não é participar para ter lá o nome, é também para competir, obviamente. Exatamente. O orçamento para uma Euroliga são entre 10 a 15 milhões de euros e, portanto, obviamente, isso representa metade daquilo que nós gastamos nas modalidades e, portanto, isso tem que ser feito de outra forma, com outros parceiros e, se os conseguirmos, poderemos avançar a médio e longo prazo. Se não conseguirmos, não avançaremos e concentrar-nos nas competições que neste momento estamos a disputar. E que neste momento também não está propriamente famoso, precisa ali de alguns ajustes para irmos à luta para passar da fase de grupos, que não tem sido fácil. Exatamente. Estou de acordo contigo. Deixa-me só dizer mais uma coisa relativamente às modalidades, que são Sim. duas questões que me preocupam. Uma tem a ver com nós chamamos isto de Red Pass Modalidades 2.0. Acho que temos que alargar o número de benefícios. Uma das áreas que o Filipe conhece bem é a área dos patrocínios. E, portanto, estou muito seguro que vamos conseguir ter melhorias relativamente a isto. Acho que é importante termos mais merchandising específico para as modalidades. Várias pessoas vêm ter comigo e que se queixam. Até para este merchandising vintage, das camisolas vintage. Como tu sabes, quando olhamos para o merchandising que cresce em todo o mundo, a área das camisolas vintage é a área que cresce mais. Nós também podemos adaptar isto às modalidades, ter as camisolas que eram dos Jean-Jacques, as do Panchito, as do Carlos Lisboa, enfim, figuras, as do Ricardinho, o melhor jogador do mundo. Portanto, há muitas oportunidades que podemos aproveitar. E depois, duas ideias. Primeiro, o Benfica pode jogar mais vezes na condição de visitado fora de Lisboa. Isso é um trabalho que o Filipe já fez junto de várias federações. Não podemos andar a saltitar de sítio em sítio, mas podemos ter mais jogos fora de Lisboa e aproximar-nos dos benfiquistas fora de Lisboa e das casas do Benfica. O que me dizem algumas casas é que o Benfica vai jogar na sua zona, mas que elas são informadas em cima da hora e, portanto, nem sequer se conseguem organizar e, portanto, temos que incentivar mais esta ligação das equipas das modalidades às casas. E depois acho que temos que fazer aqui uma reflexão sobre os pavilhões vazios. Não é o facto de não se pagar que está a trazer as pessoas para os pavilhões. E eu, antes de dizer vou fazer isto ou aquilo, obviamente que eu sei, há medidas que podemos fazer para aproximar os jogadores dos adeptos, há medidas que nós podemos fazer para criar mais animação. Acho que tem que haver melhor comunicação sobre os vários eventos das modalidades. Tudo isso é verdade. Agora, eu quero perceber exatamente aquilo que se passa. E esse é um dos projetos, não é para mim, mas para o Filipe, desde o primeiro dia, que é, vamos lá então perceber como é que nós temos que voltar a ter o inferno da luz também nos pavilhões. E em função disso, tomar uma série de medidas, porque nós não podemos ter 400 mil sócios e depois ter 400 pessoas nos pavilhões. Tem havido sempre mais público na altura dos playoffs, mas também a fase regular, na maior parte destas competições, também é importante. Também é importante para ajudar a empurrar a equipa. A nível de modalidades ainda, há uma modalidade que tem sido muito pedida, que é o ciclismo. Conta a fazer regressar o ciclismo, é uma modalidade difícil, é uma modalidade que às vezes traz polémicas extra, mas é algo que está a pensar? Olha, eu não prometo aquilo que não sei se vou cumprir. Portanto, o ciclismo é um sonho que eu tenho. Eu cresci a ver
o Benfica no ciclismo também, portanto, gosto de ciclismo, aliás, pratico ciclismo, é uma das coisas que eu faço, gosto muito de andar de bicicleta, mas, como tu disseste e bem, o Benfica para o ciclismo tem que ter um projeto vencedor e tem que ter um parceiro a toda a prova. Portanto, um passo de cada vez. Estaremos atentos para ouvir, mas não vou dizer que vou fazer uma coisa que eu não tenho neste momento a segurança que consigo fazer. Fechando aqui com a última pergunta. Já falou aqui algumas vezes de um possível regresso de Bernardo Silva, que tem esse interesse de regressar. Também já houve aqui muitos apoios de antigos jogadores e figuras públicas, que já falámos no início da entrevista. Vamos ter nos últimos dias aqui, antes das eleições, um apoio especial ou nem por isso? Apoios especiais são todos os sócios que decidirem votar no João de Noronha Lopes para que o João de Noronha Lopes possa ganhar à primeira volta e começar a construir o Benfica do futuro o mais rapidamente possível. E, portanto, todos os apoios são importantes. Mas há alguma figura pública que tem aí guardada e não vi as suas mangas, tem aí guardada aí numa manga aí alguém para apresentar? Tenho as mangas arregaçadas, não tenho nada nas mangas. Aquilo que eu, mais uma vez, para os últimos dias de campanha, o que eu quero é discutir as ideias, debater as ideias, apresentar as pessoas que fazem parte da minha lista. Espero que seja isso que vai acontecer e que os outros candidatos também façam exatamente o mesmo. Muito obrigado, Noronha Lopes. Foi um prazer tê-lo aqui e viva o Benfica. Tá, muito obrigado. Viva o Glorioso e ganha logo. Vamos a isto. Fechamos hoje o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência do Benfica, com João Noronha Lopes, sendo que tivemos também entrevista com João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Maier, sendo que Rui Costa e Luís Chico Vieira não demonstraram interesse em participar neste ciclo de entrevistas. Espero que tenhas gostado, espero que tenhas ficado mais informado sobre as ideias destes 4 candidatos. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal. Eu sou Miguel Santo Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.